Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast especial do SBT News. Hoje vamos falar sobre um tema estratégico para o Brasil: pequenos exportadores. Micro e pequenas empresas representam mais de 95% dos negócios do país, empregam 80% da nossa força de trabalho e já estão presentes em 40% das exportações brasileiras. Para entender como essas empresas conseguem dar esse salto e chegar a mercados internacionais, nós recebemos hoje a Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Seja muito bem-vinda, Ana. Antes de entrarmos nos exemplos e histórias tão inspiradoras, eu queria começar com você contando para quem nos acompanha o que é a Apex Brasil, qual o papel da agência e como ela se organiza para apoiar as empresas brasileiras lá fora. Bom dia, Vicky. Obrigada aí pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Apex Brasil, como o próprio nome diz, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos. Nós trabalhamos promovendo as exportações brasileiras, os produtos brasileiros, produtos e serviços no mercado internacional, facilitando esse acesso das empresas brasileiras a essas oportunidades que o mundo inteiro apresenta, né? E um grande foco da nossa agência são justamente as micro, pequenas e médias empresas, porque, como você mesmo comentou aí na sua introdução, são empresas que representam 95% do total dos nossos negócios no Brasil, são as que mais empregam e que, via de regra, têm produtos muito diferenciados que são bastante apreciados no mercado internacional. Então, a gente tem focado cada vez mais nesse tipo de empresa. Entre 2023 e 2025, a Apex atendeu um total de 31 mil empresas e cerca de metade dessas 31 mil são empresas de micro, pequeno e médio porte. E como é que a gente atua com essas empresas? Bom, a gente sempre diz que o primeiro passo sempre vai ser a informação. Essas empresas precisam ter acesso a quais são os melhores mercados para os seus produtos, onde estão essas oportunidades. E é assim que a gente trabalha. A gente tem uma série de estudos gratuitos que ficam disponíveis no nosso site, inclusive um painel em que a empresa simplesmente vai lá e coloca o produto dela e já aparecem quais são os melhores mercados para aquele produto, quais são os concorrentes. Então ali ela já tem uma visão de onde estão essas oportunidades. E é o que a gente sempre diz, sempre vai haver um mercado para um produto brasileiro, sempre. Eu estou há 18 anos na agência, eu nunca vi um caso de um produto que falasse, não, esse produto não tem mercado em país nenhum. Sempre vai ter. Então, a gente trabalha primeiramente com informação, com uma carga muito grande também de capacitação, porque a gente sabe que esses micro e pequenos empresários, muitas vezes, não detêm as ferramentas necessárias ainda, né, de conhecimento sobre as práticas do mercado internacional. Então, a gente atua ajudando a entender como é que ele forma o preço dele para exportação, como é que ele adequa o produto dele, como é que ele adequa a embalagem dele. E a gente atua também e principalmente fazendo com que esses produtores e exportadores, futuros exportadores brasileiros, consigam manter contatos com compradores internacionais, quer seja trazendo esses compradores aqui para o Brasil, que é o nosso projeto linha de frente aí, que é o Exporta Mais Brasil, em que a gente traz esses compradores estrangeiros para o Brasil para conhecer essas empresas e fazer rodadas de negócio, ou então também participando em missões e feiras internacionais. Então, é um leque de serviços bastante amplo que consegue atender aí a necessidade das empresas em diversos estágios desse processo de acesso ao mercado internacional. Sim. E a gente fala muito de grandes exportadores, mas os pequenos negócios têm mostrado cada vez mais força, né? 2 exemplos são a Camaleão Color, de cosméticos, e a Painê Brasil, de bolsas artesanais. Então, eu queria te convidar para a gente conhecer um pouquinho dessas histórias. Claro. Nesse galpão em Águas Claras, no Distrito Federal, a produção é intensa. Produtos que já têm destino certo. Esse lote vai para a Espanha. A empresa começou focada em tintas para cabelo, mas ampliou o catálogo. Avançou em testes e hoje produz até as próprias embalagens. A gente não quis fazer o mais o mesmo, né? Qualidade hoje é obrigação, a pessoa tem que ter qualidade, senão não sobrevive no mercado. A gente busca diferenciação e inovar cada vez mais. Hoje a gente é muito conhecido por produto cabelo colorido.
mas nós temos mais de 300 produtos. Assim como muitas outras empresas, a produção começou pequena, na garagem de casa, mas o sonho já era grande. Em 2019, o Igor decidiu montar a própria linha de produção. E de lá para cá, foram 3 expansões. Hoje, o que é feito aqui, no Distrito Federal, já ganhou o mundo. Hoje nós já exportamos de forma direta para 6 países, mas acabamos de fechar um contrato com a maior representação de cosméticos do mundo. Então a gente vai estar em 120 países, se Deus quiser, nos próximos 2 anos. A vontade de romper fronteiras não é só do Igor. Em 2024, a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, atendeu 20.596 empresas, um recorde. E mais da metade eram negócios de micro e pequeno porte, buscando novos clientes fora do Brasil. Público-alvo que a Ana conquistou com o charme do nosso artesanato. No começo, a empresa, que é dela e da irmã, surgiu de uma necessidade muito comum entre tantas mães. A gente procurava algo que nos gerasse uma renda, mas que a gente não ficasse longe dos nossos filhos. E foi aí que, na ocasião, a Maria Laura teve a ideia, né? Ela falou: Ana, você já viu umas bolsas de palha que estão fazendo muito sucesso no mundo todo? Dessa vontade de ficar perto das crianças, nasceu o pequeno negócio que deu muito certo. Peças tão autênticas que brilharam os olhos das gringas. Bolsas de palha e outros acessórios que hoje são enviados para Chile, Inglaterra, até Dubai. A gente descobriu que era mais fácil do que a gente fazia, porque também através da Apex a gente acaba conhecendo outros parceiros, né? Por exemplo, parceiros que fazem um transporte, parceiros que nos ajudam a precificar alguma pequena mudança no produto para atender de maneira melhor aquele mercado que a gente está focando, né? Então, assim, em todos esses processos, a Apex esteve com a gente. 80% da força de trabalho brasileira depende das micro e pequenas empresas. Quando elas vendem para fora, é mais emprego que se gera aqui. Para Ana, as fronteiras acabaram. A cada novo sonho realizado, ela já imagina o próximo. Essas trajetórias, né, mostram sobre o impacto prático do trabalho da Apex, como programas como o PIX, né, e as missões internacionais ajudam essas empresas a darem o primeiro passo na exportação, que é tão bacana de olhar. Né? É inspirador a gente ver e conhecer essas histórias e tantas outras, né? E dá aquela sensação de que a gente está acordando de manhã para ir fazer a coisa certa, né? Então, é muito bacana realmente acompanhar aí esses resultados. Bom, o PIX, né, é um programa de capacitação para que ele pega, ele faz um grande diagnóstico da empresa e avalia a prontidão dela para exportar. Fala, olha, o seu produto é bom, mas você precisa melhorar o seu fluxo de caixa, ou você vai precisar fazer uma adequação no rótulo, alguma coisa nesse sentido. E aí, ao longo de 3 meses, um consultor acompanha essa empresa sem custo, né? Obviamente, os custos de adaptação são do empresário, o empresário que vai ter que arcar, mas muitas vezes a gente consegue, por exemplo, fazer conexões com programas do Sebrae, que tem programas de financiamento, com programas do BNDES, o Banco do Brasil, que também tem linhas de crédito. Então, o PIX ele trabalha nessa grande rede de parceiros para apoiar essas empresas que queiram começar a exportar. E, via de regra, na verdade, o que a gente fala é que o PIX, assim como todas as ferramentas da Apex, elas são um grande instrumento de aceleração da iniciação das exportações. Quando a gente pega a literatura internacional, a gente tem aí que geralmente leva de 2 a 3 anos para a empresa começar a exportar. Uma empresa que decide exportar, geralmente ela vai fazer a primeira venda, o primeiro embarque dela dali a 2 ou 3 anos. E o que a gente vê é que quando a empresa está com a Apex, isso acontece de forma muito mais rápida, porque a gente oferece esses caminhos, abre esses caminhos para a empresa. Então, só para você ter uma ideia, só no primeiro semestre desse ano, nós atendemos cerca de 7.300 pequenas e médias empresas. Dessas, mais de 10% já exportaram nesse primeiro semestre.
Então, assim, é um resultado muito rápido para quem acabou de começar os nossos programas de apoio. E quando a gente pega exemplos, por exemplo, dessa empresa de cosméticos que começou, né, na garagem de casa e foi crescendo, você vê realmente o efeito prático que a exportação tem sobre a vida da empresa e do empresário, né? Então, a empresa cresceu, ele empregou mais gente, ele conseguiu atingir outros mercados, então isso é realmente desenvolvimento. Então, acho que o importante que a gente acredita na Apex é que a exportação ela é um grande vetor de desenvolvimento econômico e social, ela traz impactos sociais também. Por isso, inclusive, que a gente tem focado cada vez mais em empresas das regiões norte e nordeste do Brasil, porque são regiões em que você tem um número ainda menor de micro e pequenas empresas exportando e, ao mesmo tempo, você tem diferenciais ali de sociobiodiversidade fantásticos que podem ser explorados, né, para ganhar mercados internacionais. Empresas lideradas por mulheres, porque atualmente, de todas as empresas cujas proprietárias são mulheres, mais de 60% são micro e pequenas empresas. Então, é um público também que tem um potencial de exportação muito grande, com um impacto econômico e social muito positivo. Empresas lideradas por pessoas afrodescendentes. Então, é você usar esses instrumentos de informação, qualificação e promoção comercial para atingir públicos que talvez nem pensassem em exportar, falam, não, exportar não é para mim, né? Eu não falo inglês, não tem problema. A gente tem também o apoio de empresas que, inclusive a empresa de cosméticos mencionou, né, que com um parceiro ele vai conseguir atingir 120 mercados, então é o que a gente chama de exportação indireta, que você faz por meio de um parceiro, uma comercial exportadora. Então, a exportação é para todo mundo, sim, né? E existe mercado para todo mundo, com certeza. Sim. E outro exemplo inspirador que você conhece bem, Ana, Isso. é da Camila Sol, de Uberlândia. Ela que começou em casa com a Sol Saboaria, começou em casa com o apoio da mãe e hoje exporta para 3 continentes, né? Isso. A Camila participou do programa Mulheres Globais, uma parceria da Apex com a CNI. Então, eu queria também que você acompanhasse com a gente a história da Camila. Da sala de casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, saiu uma marca que hoje perfuma lares em 3 continentes. A Sol Saboaria nasceu do olhar da Camila Sol para a própria pele e para um mercado que ela queria transformar. Cosméticos e aromatizadores com identidade brasileira. Eu gosto muito de cosmético, mas eu sempre tive mais feeling com cosméticos faciais. Então, eu sempre quis, quando eu comecei, trabalhar com essa parte facial. E eu falei, eu vou dar início, então, por meio do sabonete. Realçar mais a beleza das pessoas por meio do sabonete. A operação começou artesanal, entre frascos e formas de sabão. Mas cresceu com um investimento raro, de capital afetivo. É que a mãe dela é a sócia, Dona Maria Sol, parceira de testes, de vendas, parceira de vida. Com certeza, e muito mesmo, muita gratidão por ter uma filha dessa, viu? Esforçada, carismática, você precisa de ver. Que eu preciso das coisas, Camila, isso é assim, ela tá juntinho comigo. Depois que meu pai faleceu, então a gente teve só minha mãe como referência de pai e mãe. Então a gente trouxe esse elo, né, essa casa de 4 mulheres e hoje a gente está assim, né, se apoiando muito nas trajetórias. Ela sempre fala, tem alguns produtos para mim que te ajudar a vender, lá na ginástica, lá do programa dos idosos, então a gente estamos caminhando bem. Mas a virada de chave veio com o programa Mulheres Globais, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria em parceria com a Apex Brasil. Cursos e workshops gratuitos mostraram o caminho da exportação, do preço correto ao passo a passo para vender lá fora, com informação confiável e rede de apoio. Quando você não é uma empresa tão robusta, então você não tem um fluxo de caixa, né, um capital assim que você possa investir. Por isso que eu usufruí bastante, né, desses cursos, né, e workshops gratuitos, né, pelos esses programas que tanto me acolhem. Porque quando a gente quer fazer algo maior, a gente não tem tanta capacidade financeira ou não tem tanto conhecimento, você fica vulnerável a tantas notícias. E procurar também notícias confiáveis, versões confiáveis, auxiliou muito a minha trajetória aqui na Sol Saboaria.
Hoje, premiada em Minas Gerais, a Sol Saboaria envia produtos para a América toda, para a Ásia, para a África e já negocia novas fronteiras. Que história bacana, né, Ana? A Camila até me emociona, porque para mim, ela é a personificação, assim, da força e da resiliência da mulher brasileira. É que eu estava te contando, né, quando a gente estava ali fora. Quando a gente lançou o programa Mulheres e Negócios Internacionais, em março de 2023, foi em São Paulo. Ela pegou um ônibus de Uberlândia para São Paulo, chegou no final do evento, ela olhou para mim e falou assim, eu vou exportar. Eu falei, você vai exportar. No que depender da gente, você vai exportar. Bastava ela acreditar. Exatamente. E pronto, né? A partir dali, todo evento nosso, ela participa. Ela entrou nesse programa Mulheres Globais, que é essa parceria com a CNI. Eu não me esqueço de uma missão que nós fizemos para a Colômbia, que ela falou assim, Ana Paula, eu não sei falar espanhol. Eu falei, não interessa, vamos. E chegou lá, ela estava linda no stand dela, apresentando o sabonete, os cosméticos, e realmente, como a mãe dela falou, muito carismática, né? Mas que mostra muito essa vontade e essa verdade que ela vê ali nela, de que realmente o produto dela é diferenciado e merece ganhar o mundo. Então, acho que a Camila personifica, assim, se a gente fosse criar uma persona do que é o programa Mulheres e Negócios Internacionais, seria a Camila. É essa mulher negra do interior que acredita no produto dela, começou com uma empresa familiar, e eu não tenho dúvida que ela vai vender aí para o mundo inteiro. O produto é muito bom, eu tenho, ela já me deu alguns, e realmente é um produto sensacional, e ela é mais brilhante ainda, então tenho certeza que a Camila vai longe. E para quem tem interesse, né? O que o programa Mulheres Globais ele oferece para empreendedoras brasileiras? Bom, como ali lá no VT já estava falando, né? Ele é um programa que ele oferece capacitações, né? Também, além das que a gente já oferece dentro do programa Mulheres e Negócios Internacionais, o Mulheres Globais ele tem um olhar um pouco mais específico, né? Para a necessidade daquela empresa, daquela mulher, do produto que ela está vendendo, capacitações e também essa aceleração para a entrada em plataformas de e-commerce, né? Então, que é uma forma de vender também muito importante, especialmente quando a gente está falando de mulheres, porque realmente assim, você consegue fazer a venda sem sair de casa. Obviamente, existe toda uma exigência de adaptação de produto para o marketplace, mas, de fato, é um facilitador você conseguir fazer a sua venda online, né? Então, é um programa que está aí já na sua, se não me engano, terceira edição, estamos indo para a terceira edição, e um programa de muito sucesso, focando aí nessas mulheres guerreiras e vencedoras, né? Sim, e é importante a gente destacar, principalmente para quem está começando, quer iniciar nesse processo, que a Apex também organiza missões e feiras internacionais, como você citou aí, que colocam pequenas empresas frente a frente com compradores de fora. Para um pequeno empresário, qual é o ganho, né, concreto de participar de uma missão como essa? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas só para a gente ter uma ideia, por ano, a gente organiza mais de 1.100 eventos internacionais. Então, a cada dia tem pelo menos 3 eventos da Apex acontecendo em algum lugar do mundo, né? Ou são missões, ou são feiras, ou são rodadas de negócio. E para a empresa que participa, mesmo a que vai sem expor, né, vamos colocar numa feira internacional, a empresa vai conhecer a feira, vai numa primeira vez apenas conhecer como visitante. Ali ela já vai ver como é que os concorrentes dela estão se comportando, que tipo de produto está fazendo mais sucesso, como é que é a participação em um stand, né, o que exige, né, participar em um stand. Então a gente sempre recomenda que numa primeira vez ela vá como visitante, para no ano seguinte, se for o caso, ela ir de fato como expositora, né? E a vantagem de participar como expositora, aí você está ali realmente numa plataforma de visibilidade para o seu produto muito grande, porque compradores do mundo todo estão ali procurando o seu produto. Então, é também um exercício de como é que você vai se diferenciar, como é que você vai cativar a atenção daquele comprador internacional que está ali para que ele possa, de fato, querer comprar o seu produto, né? Então, assim, são experiências que, no mínimo, trazem um olhar de maturidade para dentro da empresa, um autodiagnóstico, né? Uma autorreflexão do que é necessário de se adaptar, para crescer, para conseguir ganhar aquele mercado.
Porque o fato, eu acho que é importante também a gente ter isso claro, exportar é para todo mundo pode exportar, mas exige um esforço. Mas é um esforço que muitas vezes as pessoas acham que é o esforço maior do que sobreviver no mercado doméstico, sobreviver olhando só para o mercado doméstico, né? Quando você está exportando, você está diversificando seus mercados, você está ampliando as suas possibilidades de ganho. E melhor do que tudo, você está faturando em dólar, você está faturando em euro, né? Então, isso com certeza traz ganhos para a sua empresa vai crescer. Eu não tenho notícia de empresa que encolheu depois de começar a exportar. Muito pelo contrário, né? Então, acho que essa é a reflexão que se tem que se fazer. Não exportar significa permanecer aqui limitado às possibilidades apenas do mercado doméstico. E quando a gente fala em números, né? Só no ano passado a Apex apoiou mais de 20 mil empresas. Qual o impacto disso, né? Que balanço que você faz desse resultado? Bom, foi o recorde histórico nosso de atendimento de empresas. Eu acho que isso, tenho certeza que é o reflexo, primeiro, de uma visão estratégica muito clara, que é essa desde que o presidente Jorge Viana assumiu, que vamos expandir o olhar de para onde a gente está, de onde nós estamos buscando essas empresas que a gente quer apoiar. Tradicionalmente, a Apex sempre esteve muito focada no eixo sul-sudeste, que é onde estão a maioria das empresas, tudo bem, mas se você quer ampliar o número de empresas exportadoras no Brasil, você tem que olhar mais para outras regiões também. Então, esse nosso olhar para norte, nordeste, o próprio centro-oeste também, com certeza contribuiu muito. Esse olhar para buscar micro, pequenas e médias empresas, e nesse sentido as parcerias com o Sebrae e com a CNI têm sido muito importantes para a gente conseguir trazer mais empresas de micro, pequeno e médio porte para dentro das nossas ações. E também esse foco no que a gente chama de empresas de liderança diversa, né? Então, liderança feminina, liderança negra, liderança da periferia, porque tem muito talento, tem muito valor nesses lugares e que não estava sendo visto, não estava sendo dada oportunidade a esses negócios de alcançarem o mercado internacional. Então, acho que o sucesso aí, esse número recorde, se deve a esse conjunto de fatores que a gente vem entregando aí nos últimos anos. Sim, só que apesar desse avanço, a gente vê também, né, que as micro e pequenas ainda representam menos de 1% do valor total exportado do Brasil. Quais são os principais desafios que eu acho que o empreendedor, ele observa esses desafios e os empreendedores precisam ter esse conhecimento para seguir adiante, né? Sim, você sabe, Vi, que eu acho até injusto quando falam esse número assim, é apenas 1% do valor exportado. A gente tem que primeiro olhar em perspectiva, assim, a nossa pauta exportadora, ela é muito focada em commodities, em produtos de altíssimo valor agregado e de altíssima escala. Então, você está falando de soja, de minério, de petróleo, de avião. Então, é óbvio que quando você pega um produto como o da Camila, como as bolsas, são produtos que, além da escala ser menor, você está exportando um volume menor, são produtos de valor menor também. Então, é meio que natural que eles representem um valor pequeno na nossa balança comercial. Pode ser maior do que 1%? Com certeza absolutíssima, e é para isso que a gente trabalha. Não só para ter mais empresas de pequeno e médio porte exportando, mas para que também os produtos delas sejam melhor remunerados ainda, né? Que elas consigam vender produtos com ainda mais valor agregado. Mas eu acho que, considerando a estrutura econômica do Brasil, não é realista a gente falar assim, então 50% do nosso valor exportado vai vir de pequenas e médias empresas. Não vai vir. Eu acho que até para o micro e pequeno empresário, quando ele se coloca nessa comparação, ele se diminui sem precisar. Porque, na verdade, o 1% dele é muito valioso. O 1% dele está gerando muito emprego, está gerando melhores salários, está gerando mais resiliência a crises. Então, é isso. A gente tem vários países desenvolvidos no mundo que também têm as suas pautas exportadoras marcadas por commodities. Austrália, Canadá, os próprios Estados Unidos, e tudo bem.
Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Pode ser mais que 1%, vai ser mais do que 1%, mas eu não acho justo fazer a comparação assim, é só 1%, porque a gente tem gigantes realmente que se amparam, né, nas nossas vantagens comparativas, nos nossos recursos naturais. E ok, tá tudo bem, o importante é que a economia está girando e está todo mundo gerando emprego. E olhando para frente, aí, quais setores e mercados aparecem como oportunidades? Todos. Eu sempre falo que assim, existe mercado para todos os produtos. Quando a gente fala de micro, pequenas e médias, tem alguns setores que realmente se destacam, né? Até por essa característica de serem produtos diferenciados, com algum tipo de característica que fazem eles serem os produtos de nicho, né? Então, a gente está falando de moda, de cosméticos, e aí moda não só vestuário, mas calçados também, cosméticos. Todos os produtos que têm uma característica de design fazem um sucesso enorme lá fora, porque o design brasileiro ele tem o que a gente chama de borogodó, que aí as pessoas perguntam, o que é borogodó? Não dá para explicar. É isso aí. Só o brasileiro tem. Só o brasileiro tem, exatamente. Então, móveis, toda a parte de utensílios domésticos, né, com um design diferenciado, isso também tem um mercado muito, muito importante. Alimentos e bebidas, a gente tem um número interessante de empresas de pequeno e médio porte que produzem, por exemplo, biscoitos diferenciados, sem lactose, sem glúten, ou com algum ativo específico, com alimentos funcionais. Então, a gente tem mercado para esses produtos. Mas, de fato, não é demagogia. Existe mercado para todos os produtos do Brasil em qualquer lugar do mundo, em vários lugares do mundo, né? Obviamente agora, com a situação que a gente enfrenta com relação aos Estados Unidos, se tornou um mercado muito desafiador, né? A gente está trabalhando na Apex numa estratégia de diversificação de mercados, então mostrando para empresas que há oportunidades para aqueles produtos que elas exportavam para os Estados Unidos, há oportunidades em outros mercados. A gente, de agora até junho do ano que vem, nós vamos fazer mais de 270 ações nesses mercados alternativos, justamente levando as empresas brasileiras ou trazendo compradores para compensar essa perda de mercado americano. Então, mas isso também mostra que existe um mercado no mundo todo que a gente pode explorar. E a Apex está aí justamente, tem um monte de gente lá agora trabalhando, estudando, justamente pensando quais são esses mercados e como fazer para atingi-los. E para quem está acompanhando o podcast, surgiu aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontadezinha que talvez esteja adormecida. Tem uma dica que você daria? A primeira dica que eu dou é sempre essa: entrar no site da Apex, olhar lá no nosso painel, né, de inteligência, quais são os principais mercados para o seu produto, e a partir disso você já vai estar automaticamente inscrito, né, registrado na nossa base de clientes e vai começar a receber todos os nossos informes com as nossas ações. Seguir a gente nas redes sociais, né, @ApexBrasil. E eu indico sempre também para quem está começando, óbvio, os programas de capacitação, né? Então, o PIEX, que tem em todos os estados brasileiros, a gente tem núcleos do PIEX em absolutamente todos os estados. Não tem custo, não tem... começa em outubro e termina em janeiro, não, pode começar a qualquer momento. Então, são as minhas duas primeiras dicas: buscar informação sobre o seu produto e buscar capacitação junto a um dos nossos núcleos do PIEX. Então, quero o apoio da Apex, entre em contato inicialmente ali no site e já vai olhando até mesmo os materiais que estão lá, se informando melhor. Isso. Ou nas nossas redes sociais também, que são bem ativas e o nosso pessoal responde rápido. Então, coloca lá a sua dúvida que com certeza o nosso pessoal vai entrar em contato e responder. Esse foi um episódio especial do podcast SBT News sobre pequenos exportadores. A gente ouviu histórias inspiradoras e conheceu melhor como a Apex Brasil ajuda a transformar negócios locais em histórias globais. Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Vicky, foi ótimo. E a Apex todo o time da Apex está à disposição para fazer esse pessoal exportar cada vez mais. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, continue ligado no SBT News para mais conteúdos especiais. Até a próxima!